かなりお怒りのようですけど、こんな感情になったっていうのはいつ以来ですか？ Muito tempo. Porque hoje eu me sinto injustiçado. Hoje não tem coisas que estão acima de mim. Talvez eu falei isso é um pouco difícil de dizer. Acredito muito em Deus, tenho muita crença. Talvez Deus quer me mostrar algo que eu não estou conseguindo ver. Mas hoje para mim está sendo um dia muito difícil, porque eu me abdiquei de muita coisa. Eu acho que na última luta com o Shedaraif eu errei, perdi, eu aceitei. Não que eu aceitei, mas eu sei que ali eu cometi erros. E tudo que eu não fiz na outra luta, eu fiz para essa luta. Eu viajei mais uma vez, eu fui para fora, eu me abdiquei de estar com minha família, eu abdiquei de estar com meu filho. Eu me abdiquei de muita coisa e eu treinei. Eu trouxe gente para me ajudar. Eu não errei. Isso que eu não aceito, eu não errei. Eu fiz o meu melhor. E eu fiz tudo para ganhar e eu não ganhei. Mas não foi porque eu não ganhei, foi porque hoje me roubaram. Hoje o sentimento que eu tenho foi de ter sido roubado. こういう怒りは長い間感じていませんでした。不正のようなものを感じます。でもそれは自分が神様に与えてくれた試練かもしれなくて、自分が見えないところを見せてくれているようにしているのかもしれませんが、前回シェードライフ選手に負けた時は自分が間違えた部分があったんです。それは認めます。ですが今回は自分は間違いを犯していません。で今回この試合のためにたくさんのことを犠牲にしました。家族と過ごす時間も犠牲にしましたし、自分は今回間違いを犯してないので、今回の勝利を本当に盗まれたように感じます。その勝った根拠ですね。今日の勝ったと思う根拠、上回った点、もうちょっと具体的に教えてください。O ponto, eu andei mais para frente, eu fui mais agressivo, eu busquei a luta o tempo inteiro, eu tentei botar ele para baixo várias vezes. O que o Asakura fez? Hoje ele só se defendeu, ele correu da luta, ele não quis fazer o chão, ele ficou em pé. Quando eu botava ele para baixo, tentava botar ele para baixo, ele ficava o quê? Só se defendendo. Na trocação mesmo, eu andei para cima dele o tempo inteiro, eu busquei a luta e ele fez o quê? Ele não fez nada hoje. Não tem como falar, hoje a Sakura não lutou. Hoje eu vi o Asakura lutando só para não ser finalizado. Hoje ele não veio para brigar, hoje ele veio para não ser finalizado. Essa é a verdade. 自分の方が前に行ってましたし、攻めていましたし、フィニッシュに向かって戦っていたと思います。今回朝倉選手は何もしてないです。前にも来てませんし、何もしてない状態だと思いますね。彼は今日は勝ったのではなくて、フィニッシュされるのを避けていただけだと思います。もう一つ、決めきれなかったのは何が原因ですか？ Então, qual a razão que você não conseguiu finalizar ele? Errei também, errei algumas posições, mas eu estava confiante ali que eu estava ganhando a luta. Eu sei que, pelo menos eu achava que eu sabia, né? Que no Rising o que conta é quem é mais agressivo, quem busca lutas. E eu fiz isso, então para mim, na minha cabeça eu estava ganhando a luta. Então não tinha por que eu também ficar me expondo tanto, sabe? Porque eu sabia que eu estava ganhando a luta e tinha mais controle que ele. それは自分がポジションで間違えてしまったところもあります。ですが自分の頭の中では自分が勝っているとずっと思っていたんですね。なぜならライジンの判定というのはどれだけアグレッシブだとか、それからどれだけフィニッシュに向かって自分が相手を攻めているのかというのがポイントになるので、自分の頭の中では勝ってたと思っていたので、それ以上リスクを冒したくないというところもありました。